foi na Bíblia Zacarias e Isabel? Vamos conhecer história empatante da vida de Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel viveram na Judeia, no tempo em que Herodes governava a região. Zacarias pertencia à ordem sacerdotal de Abias, uma das 24 divisões de sacerdotes que serviam no Templo de Jerusalém. Descendente da tribo de Levi, Isabel, sua esposa, também vinha de linhagem sacerdotal, era descendente direta de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Ambos eram pessoas justas, fiéis e obedeciam a todos os mandamentos de Deus sem falhas, muito respeitados por todos que os conheciam. Mas havia uma grande tristeza em suas vidas, não tinham filhos. Isabel era estéril e já eram ambos de idade muito avançada. Já passavam da idade em que se podia esperar gerar descendentes. Na cultura da época, não ter filhos era visto como vergonha e até como sinal de desaprovação divina. Mesmo assim, não deixaram de servir a Deus, continuaram fiéis e oravam todos os dias, com esperança guardada no coração, mesmo que já parecesse impossível. O anúncio no templo. Um dia, chegou a vez de seu grupo de sacerdotes servir no templo. Por sorteio, Zacarias foi escolhido para entrar no lugar santo, a parte mais sagrada, para oferecer incenso. Uma honra que um sacerdote poderia receber apenas uma vez na vida. Enquanto ele estava lá dentro, todo o povo orava do lado de fora. De repente, apareceu-lhe o arcanjo Gabriel, parado à direita do altar do incenso. Zacarias ficou apavorado e cheio de medo. Mas o anjo disse: "Não tenha medo. Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, vai lhe dar um filho e você porá nele o nome de João. Grande diante de Deus, cheio do Espírito Santo desde antes de nascer. Converter corações e anunciar a vinda do Messias prometido há séculos." Zacarias, surpreso e ainda incrédulo por causa da idade deles, perguntou: "Como posso ter certeza disso? Eu já sou velho. E minha esposa também está muito idosa." Gabriel respondeu: "Eu sou Gabriel, por não ter acreditado. Você ficará mudo, sem poder falar, até o dia em que isso se cumprir totalmente." Quando saiu do templo, Zacarias não conseguia falar, só fazia sinais. Todos perceberam que tinha tido uma visão divina. Quando terminou seu tempo de serviço, voltou para casa. A gestação e o silêncio. Pouco tempo depois, Isabel engravidou, exatamente como fora dito. Ela se recolheu e ficou afastada das pessoas por 5 meses, dizendo: "É assim que o Senhor me tratou. Olhou para mim e tirou minha vergonha diante dos homens." No 6º mês, o mesmo anjo Gabriel apareceu a Maria, parente jovem de Isabel. Anunciando que ela geraria o Filho de Deus, Maria foi logo visitar Isabel. Quando ouviu sua saudação, o bebê que estava no ventre de Isabel saltou de alegria. E Isabel, cheia do Espírito Santo, disse em voz alta: "Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. De onde me vem a honra de vir até minha mãe do meu Senhor? Pois, logo que ouvi sua voz, o menino em mim pulou de alegria." Ficaram juntas cerca de 3 meses, até Isabel estar quase para dar à luz. Nascimento, nome e libertação. Quando chegou o tempo, nasceu seu filho. No 8º dia, como mandava a lei, foi feito o rito da circuncisão. Os vizinhos e parentes queriam chamá-lo de Zacarias, como pai, mas Isabel disse firme: "Não, seu nome será João." Disseram-lhe: "Ninguém da sua família tem esse nome." Então pediram a Zacarias, que ainda estava mudo, que indicasse o nome. Ele pediu uma tabuinha e escreveu claramente: "João é o seu nome." No mesmo instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus com grande alegria e profetizando sobre o que seu filho faria. Ele seria o profeta do Altíssimo, para preparar os caminhos e anunciar a salvação e o perdão dos pecados, que viriam com o Salvador. João é conhecido até hoje como João Batista, aquele que apontou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Zacarias e Isabel viveram para ver o cumprimento da promessa, e seus nomes ficaram para sempre ligados à preparação da vinda de Jesus Cristo. Reflexão:
A história de Zacarias e Isabel nos ensina lições profundas e atemporais. Deus ouve e guarda nossas orações, mesmo quando demora. Eles oraram por anos, décadas talvez. Parecia que nada mudava, que não seria atendido. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele responde na hora exata, na hora em que a glória dele se revela melhor. Quando tudo parecia impossível, fidelidade não depende da realização dos nossos desejos. Mesmo sem filhos, com a dor da vergonha social, continuaram justos, fiéis, servindo a Deus. Não deixaram a dor endurecer o coração nem afastá-los de Deus. A fé deles não dependia do que recebiam, mas de quem eles serviam. Quando confiamos, Deus faz muito mais do que imaginamos. Eles pediam apenas um filho, uma continuidade. E Deus lhes deu o precursor do Messias, uma das maiores figuras da história da salvação. O que Deus prepara para quem? O espera é sempre maior e mais belo do que nossos próprios sonhos. O silêncio também tem sentido. Zacarias ficou mudo não como punição apenas, mas como um tempo de aprendizado. Ele precisou aprender a calar-se e deixar que Deus falasse. A esperar e ver a obra divina acontecer sem interferir com suas próprias dúvidas. Muitas vezes, nos nossos silêncios e esperas, Deus está preparando o melhor para nós. Lembre-se, para Deus, nada é impossível na Bíblia, no livro de Lucas capítulo 1, versículo 37, não importa a idade, a dificuldade ou o que dizem os homens. Quem espera no Senhor nunca fica decepcionado. Essa história nos ensina, primeiro, sobre a fidelidade de Deus. Ele não esquece quem o serve, mesmo quando a espera é longa e a situação parece impossível. Zacarias e Isabel viveram anos com uma dor que, na época, era vista como vergonha. Mas Deus tinha um plano especial e maior do que eles podiam imaginar. Também mostra como a incredulidade pode nos limitar. Zacarias duvidou por ver apenas suas próprias condições menos a idade e a impossibilidade humana. E isso o impediu de falar por um tempo. Mas, ao mesmo tempo, vemos a graça de Deus mesmo com a dúvida. A promessa foi cumprida. E ele teve a oportunidade de testemunhar o cumprimento e louvar Deus com ainda mais força depois. Por fim, nos lembra que os planos de Deus vão além dos nossos desejos. O filho que eles tanto esperavam não foi apenas uma realização pessoal, mas uma missão para todo o povo. O que recebemos de Deus não é só para nós, mas para abençoar e servir aos outros. Gostaria que eu também explicasse a ligação dessa história com a vinda de Jesus. Ligação com a vinda de Jesus. Toda a história de Zacarias, Isabel e João foi preparada por Deus diretamente para a chegada de Jesus. Veja os pontos principais. Anúncios ligados. Foi o mesmo anjo Gabriel que apareceu a Zacarias para anunciar o nascimento de João. E depois apareceu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Ele mesmo explicou: João preparará o caminho para o Senhor. Ou seja, sua missão era fazer o povo se arrepender e estar pronto para receber Jesus. Parentesco e encontro. Isabel era parente de Maria, quando Maria foi visitá-la. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê João já se agitou dentro da barriga de Isabel. Nesse momento, João já reconheceu a presença de Jesus, mesmo ainda sendo bebês, mostrando que já existia uma missão de reconhecimento e ligação entre eles. Função de João. João Batista foi o profeta que cumpriu o que as escrituras antigas prometiam. Ele apontou Jesus publicamente como o Salvador. Batizou-o no Rio Jordão e disse a ele: quem vem depois de mim, que é mais importante do que eu. Ele existiu para apresentar Jesus ao mundo. Cumprimento das promessas. O nascimento de João provou que Deus cumpre o que promete, mesmo quando parece impossível. Isso preparou o coração das pessoas para crer que, se ele fez algo tão grande na vida de Zacarias e Isabel, também faria algo ainda maior com o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Em resumo, João foi a voz que grita no deserto, o aviso e a preparação. Sem a história deles, a vinda de Jesus não teria tido a preparação que Deus planejou para que todos o recebessem como Salvador. Não esqueça se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo no canal. Assim você ficará por dentro. Novidade dos vídeos, personagem da Bíblia.